Oi, pessoal! O vídeo que você vai assistir hoje é da professora Luana Campos, sobre a utilização do laser em ambiente hospitalar. Foi uma palestra dada durante a primeira jornada online de laser em odontologia, organizada pela Lilo Ufman. Espero que você goste e nos ajude se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para ter mais vídeos como esse. Professora Luana Campos, tá? Vou fazer aqui um resumo do currículo dela. Professora doutora em Biomateriais e Biologia Oral pela FOUSP e Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. É pós-doutora em Biologia Oral pela FOUSP também, e Hospital AC Camargo, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Professora do curso de pós-graduação da Unisa, professora convidada do curso de Habitação e Mesoterapia da USP, lá pelo Lelo, cirurgiã dentista da equipe de medicina oral do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer em São Paulo. A professora já está aqui com a gente, tá? Professora, boa noite, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, sua presença, tá bem? Que a senhora fique aí à vontade para a sua aula. As dúvidas, pessoal, pode mandar no chat, que no final da aula a gente vai mandar para a professora também. Obrigada, Guilherme, pela apresentação. Muito obrigada, Andréia, pelo convite. Estou super feliz, agradeço bastante. Estou aí no meio de duas feras, né? Acabou de apresentar a professora Silvia tão bem, acabei pegando parte da aula dela. E depois de mim veio o doutor Eduardo também. Estou super agradecida, espero que vocês aproveitem bastante a aula, é uma aula de bastante discussão de caso clínico, então anotem todas as dúvidas para que no final a gente tenha um tempo aí para conversar um pouco e discutir os protocolos. Bom, então como o Guilherme acabou de me apresentar, eu vou conversar, eu fui chamada, né? O convite foi para que eu falasse com vocês um pouco sobre o uso do laser em ambiente hospitalar. Já fui muito bem apresentada por ele, tá? Até deixo aqui o contato do Instagram, tô vendo que muitas pessoas já estão mandando até mensagem lá, como é interessante essa questão de interação, é tudo muito rápido, né? E vamos lá, pessoal. Antes de começar a aula, eu gostaria de, primeiramente, apresentar aonde eu trabalho. Vocês viram que eu dou aula em faculdade, eu não trabalho somente em hospital, sou professora também, mas eu gostaria que vocês vissem qual é o hospital onde eu atendo, tá? E ele é chamado de Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Ele é um hospital oncológico, tá? Então, ele só trata pacientes com câncer. E é um hospital que tem um grande atendimento, um grande público aqui em São Paulo. Para quem mora aqui, é um hospital que fica na Zona Leste, na Moca, na Avenida Radial Leste. Então, é muito frequentado, e também porque é um hospital que recebe não somente paciente convênio e particular, como também paciente SUS. Hoje ele conta com 2 unidades principais, uma que é só para cuidados paliativos e uma outra que é um atendimento mais geral para os demais atendimentos e internações. E eu consigo trabalhar nas 2 unidades, e nessa aula eu trouxe um pouco do que eu faço lá, um pouco do que eu estudei durante a minha pós também, para a gente discutir um pouco sobre o que eu tenho usado, os protocolos que a gente tem mais feito lá. Só que antes de começar a falar propriamente dos protocolos que eu uso, do que eu costumo usar e que realmente funciona, eu gostaria de iniciar falando sobre odonto hospitalar. Eu sei que o grupo que está assistindo é heterogêneo, tem muita gente aqui que está na graduação, tem inclusive alunos meus da Unisa que eu sei que estão acompanhando, que estão assistindo. Então, como não é uma disciplina, né, que é muito abordada dentro da faculdade, eu acho interessante a gente explicar para quem ainda não sabe o que faz um dentista que trabalha com odonto hospitalar. Quem trabalha com odontologia hospitalar, ele cuida, né? Ele faz os cuidados bucais em atendimentos de alta complexidade e dentro de um hospital.
E ele permite, então, o nosso cuidado, ele permite o melhor desempenho no compromisso de uma assistência integral a esse paciente. Então, aqui, mais até do que você atender um paciente de alta complexidade, eu acho que o grande diferencial e o grande tempero dessa especialidade é que, diferente de todas as outras, a gente não trabalha sozinho. Com odontologia hospitalar, a gente trabalha dentro de uma equipe multiprofissional. Né? Então, a gente não trabalha não somente ali com médico, mas também com fisioterapeuta, com nutricionista, com a enfermagem. Então, todo mundo integrado juntos, para que juntos a gente tome aí a melhor opção ali para um tratamento que aquele paciente vá precisar. Ok? E quando a gente pensa em odontologia hospitalar, o que a gente tem que entregar para aquele paciente que está sistemicamente comprometido, que está dentro de um hospital, não à toa, mas porque ele está dentro de um tratamento médico importante, é a gente poder entregar para esse paciente um tratamento que aumente, primeiramente, a tolerância ao tratamento médico. Por quê? A gente não quer que ele precise interromper um tratamento médico ou modificar aquele protocolo de tratamento médico, que é crucial para a vida dele, por uma questão de intercorrência odontológica. Além disso, diminuir naquele paciente os riscos de infecções oportunistas em cavidade oral. Agindo assim, consequentemente, a gente também diminui aí a morbidade e mortalidade desse paciente, contribuindo para uma melhor qualidade de vida do paciente, e além disso, acabamos diminuindo também o custo hospitalar, tá? E pensando nisso, entregar tudo isso dentro da equipe, né? Integrando aí essa equipe, levando uma melhor qualidade de um tratamento para os pacientes, o que a gente precisa pensar quando vai tratar esse paciente? Então, quando eu penso em intervir num paciente, a primeira coisa, eu quero prevenir ou pelo menos diminuir a severidade das complicações orais que ele eventualmente venha a apresentar. Além disso, eu preciso pensar em oferecer para esse paciente que está internado ou em ambulatório de um hospital uma terapia que seja segura, que seja efetiva e que seja minimamente invasiva. Por quê? Porque eu quero interferir o mínimo possível, se possível não interferir em nada, no tratamento das outras equipes que estão tratando esse paciente. De preferência que o meu tratamento tenha uma resposta rápida e que tenha um baixo custo. E quando eu penso em todas essas características, fica muito, acho que para mim, pelo menos, fica muito simples o quanto o laser ele pode ajudar nesse meu atendimento dentro de um hospital. Por quê? Porque vocês já viram ontem, nas primeiras aulas, que foram muito boas, eu consegui acompanhar algumas, mas que o laser, aí, principalmente o laser de baixa potência, que foi bastante comentado, ele vai diminuir o nosso tempo clínico de qualquer atendimento, ele consegue otimizar o nosso tempo clínico. Além disso, ele diminui o nosso tempo de cicatrização, promove a analgesia, modula o processo inflamatório e, agora que vocês acabaram de ver, quando a gente associa essa luz aí com corante fotossensibilizador, eu consigo um efeito antimicrobiano, ou seja, eu consigo implementar o laser em praticamente todos os meus atendimentos dentro do hospital também, até mesmo lá, que é onde os pacientes realmente mais precisam de um diferencial no nosso atendimento, para a gente otimizar ainda mais aquele atendimento do paciente. E tem uma frase que eu gosto bastante de falar, e eu coloquei ela aqui. Vocês estão de parabéns, estão inscritos aqui numa jornada, vocês já se interessam pelo laser, né, pelas fototerapias de uma forma geral, mas eu costumo dizer o seguinte, o uso das fototerapias em saúde, então não só em odontologia, mas em saúde de uma forma geral, ela já é uma realidade. Então hoje, gente, ou você sabe, ou você precisa saber, ou então você está fora do jogo. E eu falo que está fora do jogo porque eu já presenciei alguns profissionais perdendo algumas oportunidades, inclusive dentro de hospitais, por não terem o domínio das fototerapias. Hoje é imprescindível que você, dentista, saiba utilizá-las, otimizar todas essas técnicas, laser de alta, baixa e terapia fotodinâmica, para implementar ela, sim, essa tecnologia, nos seus atendimentos em hospital também.
Mas, Luana, então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas você dentro do hospital só faz laser, então? Você faz só laser, independente de qual setor? Não é bem assim. Então, assim, antes de fazer laser e fazer uma laser terapia bem feita, com ótimos resultados, nós somos dentistas e temos aquelas responsabilidades como um odontólogo, certo? Então, não é só laser, mas o laser, sim, ele é muito aplicado a todas essas outras coisas que eu faço lá também. Aqui eu cito algumas coisas que eu faço. Então, dentro de um hospital, a gente monitora a higiene oral do nosso paciente, hidratação labial, confere se o paciente está realmente hidratando, orienta ele com relação a isso também, faz uma avaliação para controle de infecção oportunista desse paciente, identifica as intercorrências odontológicas, porque sim, elas acontecem muito dentro do hospital. Quais são elas? Eu coloquei alguns exemplos aqui que podem acontecer. Restaurações provisórias que o paciente acaba precisando durante uma internação, casos de avaliação, né, e conduta dentro de um quadro de hipersensibilidade dentinária, identificação de bordas cortantes, que muitas vezes acontece por fratura de um dente ou fratura de uma restauração, e aquela borda acaba machucando o paciente na língua ou mucosa oral, identificação de novo, né, e tratamento de infecções oportunistas, hemorragias, traumas, injúrias factícias, entre outras. E além disso, e muito, eu uso o laser, né, a terapia de fotobiomodulação e a terapia fotodinâmica antimicrobiana. E é principalmente sobre elas e os casos que nós vamos discutir é justamente usando essas duas mais o laser de alta, tá? Que a gente vai discutir mais para frente. E tem muita coisa, assim, em uma hora seria realmente muito pouco para eu conseguir abordar tudo que eu faço, todos os protocolos que eu tenho. A gente precisaria de várias e várias aulas dessas para a gente discutir. Foi realmente muito difícil selecionar quais casos eu ia trazer para essa jornada. Mas vamos lá, eu tomei como base esse artigo, que não é tão antigo, mas também não muito recente, ele é de 2014, onde alguns autores super renomados, eles escreveram como se fosse uma cartilha, assim, onde eles colocam os principais efeitos colaterais orais decorrentes da radioterapia na região de cabeça e pescoço e quimioterapia em altas doses. E ainda eles separam em efeitos agudos e efeitos crônicos. Eu peguei essa tabela, traduzi, então aqui está bem facinho para quem nunca viu, ou seja, né, seja novo, para vocês até terem já essa informação. Eu usei essa tabela e selecionei alguns casos para mostrar para vocês o meu protocolo. Quais são eles? Bom, o que eu achei que talvez fosse mais interessante a gente falar um pouquinho sobre hipossalivação e xerostomia. Vou falar um pouco sobre dor, doença do enxerto contra o hospedeiro, casos de sangramento ou pacientes com coagulopatias ou plaquetopênicos, osteoradionecrose, osteonecrose e hiperplasia gengival medicamentosa. Obviamente que eu vou citar um pouco de cada um e ao final a gente pode discutir melhor as principais dúvidas que vocês tiverem. Tudo bem? Eu estou até tentando, gente, ligar aqui o meu iPad para conseguir ver a interação, porque tem certos casos clínicos que eu vou querer que vocês tentem adivinhar o diagnóstico, tá bom? Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos começar falando da hipofunção das glândulas salivares. Bom, o próprio nome diz, né? É a hipofunção das glândulas salivares. Então, frente a esse quadro de hipofunção, a gente pode ficar frente a duas situações. Um paciente que tem aquele quadro de hipossalivação e o paciente com xerostomia. Antes de começar a discutir isso, eu gosto de explicar que existe uma diferença importante entre esses dois termos. Por quê? Hipossalivação, ela é uma diminuição quantitativa da saliva. Ou seja, meu paciente está com um fluxo diminuído, uma diminuição objetiva do fluxo salivar. Então, a gente mediu e realmente conferiu que ele tem um fluxo menor, ok? Diferente da xerostomia, que é sintoma de boca seca. Então, não necessariamente esse paciente tem a diminuição na quantidade de saliva, uma alteração de fluxo, tá? Ele pode só ter o sintoma. Aí tem muita gente que fala assim para mim, mas é possível um paciente com hipossalivação não ter xerostomia?
ou um paciente, ou vice-versa, né? O paciente ter os dois, ou só ter a xerostomia e não ter hipossalivação? Sim, é possível. É muito comum a gente encontrar os dois associados. A pessoa tem uma diminuição do fluxo e, consequentemente, sente a boca seca. Sim. Só que nem sempre isso acontece. E isso a gente consegue ver, em alguns casos que a gente vai discutir, que muitas vezes o paciente, mesmo tendo um fluxo normal, ele tem xerostomia. Você percebe que ele tem saliva, mas ele tem a xerostomia, ele tem o sintoma de boca seca. E isso pode acontecer por quê? Porque muitas vezes os tratamentos médicos, ou as medicações que esse paciente usa dentro do hospital, ou inclusive no consultório, tá? Ela altera a qualidade dessa saliva. Então, a qualidade também pode interferir aí e o paciente ter esse sintoma. Não só a quantidade, mas também a qualidade. E todo mundo aqui já sabe a importância que tem a saliva, né, na homeostase do nosso organismo de forma geral. Ela tem diversas funções, eu coloquei aqui algumas, uma delas, capacidade de tampão, que é manutenção de pH, início de digestão, auxilia no paladar, tem aí uma atividade antimicrobiana, protege os tecidos, lubrifica, cria-se que essa limpeza, ela é imprescindível para a manutenção desses tecidos. E não sou eu que estou falando, existe um autor, que eu não sei nem soletrar esse nome aqui, mas que falou em 2007 que é o seguinte: a saliva humana não somente lubrifica a cavidade oral, mas ela também torna possível funções como a deglutição, fala, ajudando a manter a integridade dos tecidos, duros e moles, ok? Tamanha importância que tem esse fluido dentro da nossa cavidade oral e dentro do nosso organismo de forma geral. E o que pode causar a hipofunção das glândulas salivares? Né? Eu coloquei algumas coisas que podem causar, tá? Então, diversos medicamentos têm como efeito colateral escrito na bula a hipofunção de glândula salivar. São mais de 500 medicamentos que têm esse efeito colateral. Doenças autoimunes também, como, por exemplo, a síndrome de Sjögren, algumas alterações hormonais, anorexia nervosa, algumas doenças de estado hipossecretório, como, por exemplo, diabetes e pacientes hipertensos, e também, que é mais o foco do que eu vou discutir, os pacientes irradiados na região de cabeça e pescoço, aqueles tratados com quimioterapia e tratados com a iodoterapia. Tem algumas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar em iodoterapia. Eu coloquei aqui porque é importante, ela também afeta, tá bom? E a iodoterapia, gente, para quem deve estar relacionando, será que também é tratamento para o câncer? Porque a radioterapia, a quimioterapia são. Bom, a iodoterapia também é um tratamento antineoplásico, porém ela é específica, né? Ela é realizada para casos de carcinoma diferenciado de tireoide. Então, são pacientes com câncer de tireoide que tem esse tratamento, tá? À base de um iodo radioativo que ele recebe via oral, mas que tem ali essa radiação que chega para fazer a ablação de células tiroidianas, enfim. Eu coloquei aqui, por curiosidade, qual é a porcentagem de pacientes em cada um desses itens que tem a hipofunção das glândulas salivares. Então, quando a gente pega aqui os pacientes submetidos à quimioterapia, cerca de 50% desses pacientes vão desenvolver algum quadro de hipofunção de glândula salivar. Já os de radioterapia muda, aumenta muito, né? A gente vê que eles realmente, clinicamente, ficam diferentes. Aumenta aí para cerca de 85%, chegando em alguns casos a 100% dos casos com hipofunção de glândula salivar. E iodoterapia, ela vai variar aí de 40% a 60%. Esses valores, gente, obviamente, que variam de acordo com dose, campo de radiação, enfim, né? A resposta do próprio paciente, entre outros, mas em média são esses os valores. Havia um paciente com xerostomia, eu coloquei aqui a foto de 2 pacientes meus que têm essa queixa, tá? A primeira foto, essa daqui, é de uma paciente irradiada na região de cabeça e pescoço, e essa outra de um paciente que foi transplantado. Ele estava durante um transplante de medula. Então, observem como fica ressecada a mucosa desse paciente, os lábios, como fica
diferente a língua. Essa imagem ela fica com um pouco de sombra, talvez vocês não consigam ver com tanta definição, mas fica já sem essas papilas, a língua fica lisa, perda de dentes, quelite angular. Vocês podem ver até que nessa foto, onde o paciente está com um quadro mais severo, a boca dele ficou tão seca, é um quadro de hipossalivação e xerostomia tão intensos, que o lábio dele gruda nos dentes, dificulta a higiene, ele já começa a apresentar um quadro de periodontite. É um paciente que nós precisamos ficar sempre acompanhando de olho, ajudando esse paciente na hidratação, na higiene, enfim, com todos os cuidados, ok? E o que se usa para tratar hoje em dia? Então, existem terapias medicamentosas, né, que se usa para tratar xerostomia e hipossalivação. Uma delas é um tratamento tópico, paliativo, através de saliva artificial, onde a gente prescreve essa saliva artificial para os pacientes. Alguns aceitam bem, outros não, nem tanto, mas é aquela questão, é tópico, o paciente aplica de acordo com a necessidade, mas ele fala, ele engole, ele vai comer, isso tudo é eliminado e ele acaba tendo que reaplicar. Então ele fica o dia inteiro com aquilo na bolsa e reaplica de acordo com as necessidades. E tem também as terapias medicamentosas. As principais aí são os fármacos parasintopatomiméticos, que são medicações que ativam o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Estimulando esse sistema nervoso parasimpático, as glândulas também seriam estimuladas, as glândulas salivares, né? Não somente elas, outras também, mas elas principalmente ali, para produzir mais saliva. Mas como eu até já comentei, ela não vai agir, essa medicação não vai agir somente na glândula salivar, é uma medicação sistêmica que acaba estimulando outras glândulas, outros processos de secreção e que limita um pouco a nossa prescrição. Por quê? Porque não é todo mundo que pode usar. Então, um exemplo clássico aí de alguns pacientes com doenças cardíacas, enfim, outros com depressão, algumas outras medicações também, enfim, existe uma lista de contraindicações que acaba limitando um pouco a nossa prescrição. E quando a gente pensa dentro de um hospital, o perfil de um paciente que a gente recebe é um paciente polimedicado. Então, é muito difícil a gente conseguir que todas aquelas indicações estejam perfeitas para que aquele paciente possa ficar recebendo a longo prazo uma medicação de efeito sistêmico assim, ok? Bom, fora tudo isso, uma das coisas que eu tenho estudado já há mais ou menos 15 anos é o efeito do laser nas glândulas salivares, e é isso que eu trouxe um pouquinho para a gente discutir também. Por curiosidade, eu inclusive estava ajudando a escrever o capítulo de um livro onde a gente fez uma revisão para saber o que se tem estudado sobre o efeito do laser nas glândulas salivares. E, pessoal, não temos muita coisa. Os estudos estão começando, mas apesar de não ter muita coisa, grande parte aqui é de um grupo que eu participo junto com a professora Aline Simões da USP, os resultados são muito promissores, E eu trouxe aqui o resultado de algumas pesquisas das quais eu participei, para que vocês entendam a linha de raciocínio do meu protocolo hoje. Bom, o primeiro trabalho que eu trouxe foi o trabalho que eu fiz, que foi parte do meu doutorado, que eu fiz fora. Eu fiz na Universidade de Connecticut, junto com a USP, onde eu estudei o efeito do laser na conservação aí da atividade das glândulas salivares de animais tratados com quimioterapia. Então, aqui está uma imagem de como ficavam os meus animais, mas esse meu experimento durava 10 dias seguidos, e durante esses 10 dias, eu tratava esses pacientes da seguinte forma. Nos 3 primeiros dias, eu tratava eles com a quimioterapia. A partir do 4º dia, eu começava a tratar as glândulas salivares para ver se aquelas minhas irradiações com laser diárias, elas seriam capazes de minimizar os efeitos deletérios da quimioterapia no tecido das glândulas salivares, na morfologia e função, ok? Então, esse tecido ele foi depois estudado bioquimicamente e morfologicamente. Vocês vão ver que eu analisei esses animais em 3 tempos, então tem sempre dados de 5 dias, 7 dias e 10 dias. Mas o grande tchan está aí no último dia, que eu vou discutir mais.
Estudamos aí submandibular e sublingual. Bom, primeiro resultado. Para vocês entenderem esse monte de imagem, para não ficar tão confuso, tem a imagem primeira aqui em rosa, de microscopia de luz, tá? E a preta e branca, microscopia eletrônica. Como eu falei que eu usei 5 tempos, então o meu estudo foi no dia 5, 7 e 10. Foram 10 dias consecutivos, então seria um efeito gradual. Quanto que durante o tempo eu teria de efeito do laser ou de efeito da químio naquele meu tecido? E eu separei pelos grupos. Então, aqui o grupo controle que não fez químio nem nada, ele era um animal sadio normal. A segunda linha para as duas imagens é o grupo que só fez quimioterapia, mas não fez laser, e o grupo tratado com quimioterapia, mas que fez o tratamento comigo com laser. O que a gente consegue ver? Vamos olhar, ó, essas duas linhas aqui, o grupo laser e o grupo que só fez químio. O que a gente pode ver é que eles começaram com a unidade secretora terminal, certinha, preenchendo ali a região de estroma, não tinham células inflamatórias, nada. O que a gente consegue ver é que conforme vai passando os dias pós-químio, essa glândula ela começa a ficar diferente para o grupo que fez quimioterapia e não fez laser. O que a gente consegue ver aqui no grupo que só fez quimio, mas não fez laser? Células do processo inflamatório, principalmente mastócitos. Chega no 10º dia, aqui eu vejo vacuolização, aumento do espaço intercelular, atrofia de unidade secretora terminal. Eu vejo isso para o grupo laser? Até vejo, mas muito menos intenso do que no grupo que só fez químio. Tá? E células inflamatórias eu, inclusive, não identifiquei em nenhum dos meus animais que fez laser terapia. E mais, nós confirmamos isso com a microscopia eletrônica, então vamos seguir a mesma linha, ó, a segunda linha. Vejam só que no 7º dia, quando eu comecei a ver diferença nas glândulas em microscopia de luz, olhem só aqui, já tinha apoptose nessa célula, os núcleos começaram a fundir, tanto que chega no 10º dia, essa morfologia está completamente alterada, todos os grânulos estão fundidos, a morfologia dela é completamente diferente da foto acima ou da foto abaixo, que a gente vê aqui, ok? Então, olhem só, o grupo laser foi afetado, porém muito menos do que o grupo que não fez. Então, a morfologia dessas células ficaram muito mais parecidas com o normal do que aquele grupo que fez a químio e não cuidou aí com a irradiação, não tratou essas glândulas salivares com laser de baixa potência. A mesma coisa aconteceu, pessoal, para sublingual. Não vai ficar repetitivo, mas a mesma coisa. E aqui essa imagem está nítida, né? Olhem só o tamanico da célula, é muito pequena, né? É uma atrofia muito intensa, isso prejudica muito a função das células e, obviamente, alteram aí o produto de secreção final, que é a saliva. Ok? Mesma coisa, fusão de grânulo de secreção, presença de apoptose, ok? Que isso vai aumentando com relação ao dia. Então, chegou 10 dias, a gente viu o máximo de alterações. Tá? Já existem outros pesquisadores aí na USP fazendo com um tempo maior, mas o que a gente vê é que realmente existe um tempo aí que fica existe um tempo ainda que não está 100% definido, mas que perdura por um tempo razoável ainda os efeitos da quimio nas glândulas salivares. Mas não foi só com o animal que eu trabalhei também com paciente, fiz um trabalho clínico, tá? Inclusive esse trabalho é muito bonito e foi da minha iniciação científica. O que a gente quis observar, o que a gente quis estudar nesse trabalho? Era um trabalho clínico com pacientes irradiados, radioterapia de cabeça e pescoço. Nós aproveitamos os pacientes que iam fazer laser para mucosite no lelo, porque a gente observava que eles faziam laser para mucosite e achavam que ficavam com a boca menos seca. A gente não sabia se isso era psicológico, se era placebo, mas que eles sentiam também uma melhora da xerostomia. E, enfim, a gente resolveu fazer um questionário para ver se realmente existia melhora e coletar a saliva desses pacientes para ver se existia não só essa melhora aí significante via questionário subjetiva ou se tinha alguma alteração qualitativa, né, na composição dessa saliva.
E, bom, nós vimos que por questionário realmente foi diferente. Aqueles pacientes que faziam mais vezes laser por semana, então tinham uma frequência maior de radiação, eles sentiam menos a boca seca. E não somente isso. Quando a gente foi para a bancada, em laboratório, ver se realmente eles estavam sentindo menos a boca seca por uma questão placebo, ou se existia alguma alteração qualitativa na saliva desses pacientes que fizeram mais sessões de laser, nós vimos que realmente existia uma alteração. Esses pacientes, eles tiveram aumento aí de algumas enzimas importantíssimas. Uma delas é da mucina. O ácido ciálico é um marcador para a mucina, ele está aumentado em pacientes, esses pacientes que fizeram mais vezes laser na semana. Então, o que a gente conseguiu ver? Que realmente aquelas sessões de laser para mucosite, que em teoria elas vão irradiar somente glândula salivar menor, porque pega intraoral, elas conseguiram melhorar o sintoma de xerostomia desses pacientes irradiados. Isso muito provavelmente porque modulou o processo de secreção, a qualidade da saliva secretada pelas glândulas salivares menores. Então, a gente conclui que sim, é uma terapia que melhora a qualidade de vida e melhora o sintoma de xerostomia desses pacientes irradiados. Esse é um trabalho muito completo, tem muita coisa legal para que vocês leiam, para que vocês tenham aí guardado, tanto que eu coloquei aqui o QR Code para vocês terem esse artigo, eu acho que é um artigo muito importante para que vocês tenham para estudar, ok? Então, hoje, vendo os 2 trabalhos principais que eu fiz, qual que é o meu protocolo? Então, se eu sei que tanto irradiando direto à glândula eu tenho um benefício, quanto intraoral eu também tenho, o que hoje é um protocolo que eu gosto muito e é recomendado pela equipe onde eu trabalho, é fazer um duplo protocolo. Então, irradiar tanto as glândulas salivares maiores extraoral, como também as menores intraoral. Tá? Então, faz um duplo protocolo. Fazendo extraoral, eu gosto de usar o infravermelho, ok? Por volta de 1 joule, e intraoral, aquele protocolo de mucosite, com vermelho, tá? Os resultados foram com o vermelho. Então, a gente vê que essa penetração que o vermelho tem em mucosa é o suficiente para ter essa ativação, né? E essa modulação. Então, é com vermelho mesmo, ok? Pessoal, vou começar a falar sobre alguns casos clínicos, tá? Então, a partir de agora, vocês podem mandando, vou tentar ver aqui se pelo tablet eu vejo a interação que vocês têm, tá? Eu estou percebendo que algumas pessoas não conseguiram ver o QR Code, depois eu volto, eu disponibilizo pela Andrea para vocês terem o artigo. O primeiro caso clínico que eu trouxe é de um paciente do hospital, tá? De um homem de 39 anos. A história médica dele era a seguinte: paciente com linfoma não Hodgkin, submetido a altas doses de quimioterapia, para um transplante autólogo, tá? Transplante autólogo é aquele que ele recebe as células dele mesmo. Porque quando ele não recebe dele mesmo, chama halogênico, tá? Depois eu reforço isso. Então, existe o transplante autólogo, é possível receber da própria pessoa, ele mesmo, doa para ele mesmo. Ou halogênico, ele recebe células de uma outra pessoa, que pode ser parente, aí chama halogênico aparentado, ou pode ser uma pessoa que ele nem conhece, não aparentado, tá? Já chegou medula da Alemanha, tá? Existe o banco, onde depois, se você não tem nenhum parente que é compatível, você entra no banco e até cruzar os dados, você descobrir alguém que tenha essa medula compatível para doar. Mas no caso desse paciente, gente, era o transplante autólogo, que em teoria não é tão agressivo, ele é menos agressivo, tá? Mas ainda assim o paciente é submetido a altas doses de quimioterapia. E era um paciente que estava com xerostomia, no comecinho desse transplante, já estava com uma mucosite oral grau 2, segundo a Organização Mundial de Saúde, só que ele evoluiu com uma dor mais intensa, principalmente em comissura. E aí, vamos lá, vamos olhando aqui, esse era o meu paciente, olha como estava a comissura dele. Olhando, gente, um diagnóstico clínico muito simples, queilite angular. A queilite angular, muitas vezes você não precisa de um diagnóstico diferencial. E você sabe que ali tem uma contaminação, tá? Todos esses fatores associados, diminuição da imunidade, esse paciente está com xerostomia, ele já tem a mucosite, uma série de fatores. Acabou desenvolvendo queilite angular. Sabendo que existe a contaminação, muito provavelmente por fungo, mas pode ser por uma bactéria,
fizemos o quê? Acabamos de ter a aula aí, uma super aula da professora Silvia, terapia fotodinâmica, tá? Segura, não vai interferir nada no tratamento sistêmico, nesse tratamento médico. Então, vamos lá. O paciente estava no D+6, tá? Então, aqui figura A e B, porque ele tinha bilateral, tá? Sempre dupla imagem. Então, aqui o caso inicial, pegamos no início, que é o mais importante, em C e D, corei com azul de metileno 0,01%, deixei agir por 3 minutos e fiz uma irradiação com ponto central, usando o comprimento de onda vermelho, tá? 660 nanômetros. Bom, fizemos uma única sessão nesse dia D+6 e no D+8 do transplante, ou seja, depois de 2 dias, o paciente já estava 100% reparado. Ok? Segundo caso clínico, também é de um paciente transplantado. Agora de um homem de 33 anos de idade, com uma história médica de uma leucemia mieloide aguda, também submetidos a altas doses de quimioterapia, mas aqui para transplante halogênico. E esse paciente foi muito triste, porque é o seguinte, ele foi submetido a um transplante, esse transplante não deu certo, não pegou a medula, e ele estava aguardando para ser submetido a um novo transplante. Ele estava com a imunidade super baixa, ele tinha acabado de passar por um tratamento extremamente agressivo, e estava aguardando ali para receber o segundo transplante, que seria também halogênico não aparentado. Bom, esse paciente, ele não estava fazendo condicionamento, então eu não estava acompanhando ele com laser para mucosite. Eu estava só com interconsultas. Enfim, o que aconteceu? Esse paciente, nesse intervalo entre os transplantes, ele evoluiu com dor severa em cavidade oral de um dia para o outro. Dentro de 24 horas, ele evoluiu com essa lesão. Que eu desafio vocês a ver quem que acerta. O que esse paciente tinha? E olhem só como é importante ter uma boa equipe de medicina oral atuando dentro de um hospital, né? É muito diferente, porque quando me chamaram, falaram, doutora, precisa que você olhe o paciente e tal, eu já conhecia do primeiro transplante, porque ele tá com mucosite, e ele não tá fazendo laser. Eu falei, está com mucosite? Mas ele não tá fazendo o condicionamento. Como assim ele tá com mucosite? E aí, quando eu fui avaliar, realmente vi. Vocês vão ver na próxima aula, não vou falar sobre a mucosite, porque vocês terão uma aula só sobre isso. Mas, gente, a mucosite, ela não dá em mucosa oral queratinizada, só em não queratinizada. Então, não existe a mucosite em gengiva, né? Ele tinha um foco igual a esse que vocês veem aqui em centrais, ele tinha no dente 27, entre o 27 e 28, que ele acabou, inclusive, perdendo o terceiro molar. Bom, quando eu olhei, eu já sabia que não era mucosite, tá? Então, a conduta é a seguinte, não é mucosite, ele tá com alguma lesão contaminada, eu não sabia o que era, eu tô vendo que todo mundo tá colocando, vocês estão indo bem, mas ainda ninguém acertou. Existia alguma contaminação ali. Bom, vocês viram pela aula anterior, eu não vou nem precisar falar tanta coisa, que a terapia fotodinâmica, ela vai matar qualquer micro-organismo. Eu pensei em fungo, depois eu pensei em bactéria. Gente, se for fungo ou se for a bactéria, a terapia fotodinâmica vai matar. Tudo bem? Ela vai eliminar. E esse paciente, ele já estava tomando altas doses de antibiótico, antifúngico, antiviral, ele tinha tudo. Por quê? Porque ele estava sem imunidade, então ele estava suprido de medicações fortíssimas. Bom, antes de fazer a terapia fotodinâmica, eu coletei o material, fiz uma citologia esfoliativa, mandei para análise urgencial, que eles me enviam em 24 horas, e imediatamente após a minha coleta eu iniciei a terapia fotodinâmica. Mas veio em 24 horas a resposta de que o meu paciente estava com uma manifestação oral da superbactéria, tá? Da KPC, era um foco de KPC em gengiva, eu nunca tinha visto, tá? Mas independente desse diagnóstico, que serviu para a gente ver algumas características clínicas de lesão e comportamento, esse paciente foi tratado com terapia fotodinâmica. Então, aqui tem toda a sequência, tá? Então, aqui o caso inicial, que vocês viram na imagem anterior, corei com azul de metileno 0,01%. Esse paciente não deu para fazer
isolamento relativo, era uma mucosa extremamente sensível, eu precisei ficar segurando ali, tentando controlar a umidade desse paciente. E, bom, fiz essa sessão de terapia fotodinâmica, em 9 dias, vocês olham aqui o pós-operatório, na imagem C, diminuiu mais de 50%, e em 15 dias o paciente estava com a regressão total. Obviamente que teve uma retração desse tecido, enfim, mas o principal era eliminar esse processo infeccioso que estava acometendo o paciente. Bom, por curiosidade, eu me informei com relação aos índices de PCR desse paciente, que para quem trabalha no hospital é um índice muito corriqueiro, a gente usa muito para identificar, gente, as infecções no corpo dos nossos pacientes. E o PCR normal, ele gira em torno aí de 3, mais ou menos. No primeiro dia, aqui em A, esse meu paciente estava com PCR de 21, muito alto, tá? Tem paciente que tem PCR mais alto? Tem, mas 21 já é muito alto. Bom, 24 horas depois do meu primeiro PDT, da primeira sessão de APDT, o PCR do meu paciente, sem ele alterar nenhuma medicação, ele estava exatamente com o mesmo tratamento médico. Ele diminuiu o PCR para 11,85. Então, não tem como duvidar do quanto foi a terapia fotodinâmica que resolveu realmente, controlou a infecção desse meu paciente. Bom, mais um caso clínico. Eu tô indo, gente, um pouco mais rápido, porque eu sei que eu não tenho muito tempo e eu tenho muitos casos que eu quero apresentar aqui, tá? É um homem de 62 anos que teve um diagnóstico aí de tumor em base de língua, fez uma remoção cirúrgica, inclusive era a base de língua que ia para a laringe, e foi tratado com cirurgia mais radioterapia, 35 sessões de 2 grays, com uma dose total aí de 70 grays, e quimioterapia adjuvante com cisplatina, fez 6 ciclos. Ele foi acompanhado pela equipe de medicina oral do hospital para fazer laser em mucosite. Vale ressaltar que não fui eu que fiz a adequação, tá? Ele chegou, porque quem fez a adequação dele foi o dentista dele, mas ele chegou, fez o laser durante a radioterapia, foi super tranquilo, foi ter mucosite assim nos últimos dias, mas super controlado, o paciente não colocou sonda, comeu super bem. Porém, depois de um ano, o paciente retornou, me procurou com uma queixa, ele estava inclusive bem desesperado, com uma queixa aí de os dentes estão quebrando. Ele falou que os dentes estão caindo. E foi aí que eu chamei esse paciente de volta, e já com a panorâmica, eu pedi que ele trouxesse a radiografia panorâmica, e essa era a situação que se encontrava o meu paciente 1 ano após a radioterapia. Então, os inferiores, né, que já tinham caído. Vocês olhem aqui na radiografia que existem aí as raízes, ou seja, tinha cárie aí de radiação nessa região cervical e os dentes fraturaram, tá? E os de cima estavam iguais. E frente a esse quadro, assim, a indicação que qualquer clínico quer é extração, né? Eu quero tirar esses dentes, porque eles são inviáveis. Eles esfarelam. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver uma cárie de radiação. O dente modifica em estrutura, enfim. Mas existe, quando a gente manipula aí essa região óssea, os ossos maxilares pós-radioterapia, existe o risco de osteonecrose. Por quê? Porque esse osso fica com uma hipovascularização, hipóxia, porque chega menos oxigênio, diminui a atividade celular, ou seja, é um osso que, quando manipulado, corre o risco de não cicatrizar, se expor e virar um caso muito mais grave, né? Na verdade, a osteoradionecrose ela é extremamente temida por ser de difícil resolução, é difícil tratar a osteoradionecrose, tá? Mas eu estava com esse caso, eu não tive para onde fugir. Eu precisava extrair os dentes. Era um paciente com uma higiene muito ruim, poder aquisitivo muito baixo. E mais, eu precisei extrair, e como ele não tinha condições financeiras para fazer essa cirurgia, o convênio dele pagou as cirurgias dentro de um hospital, então eu tive que fazer as extrações em centro cirúrgico, mas com a condição de que eu tirasse todas. Eu precisei tirar todos os dentes. Olhem o risco, hein? Olha o risco. Numa única sessão, que é um outro tabu. Meu Deus, né? E, bom, esse trabalho foi aceito tem mais ou menos
umas 2 semanas, mas foi publicado ontem. Então, está disponível na íntegra também, para quem quiser ler o caso clínico completo, tá bom? Mas foi um paciente que eu já levei meu laser para o centro cirúrgico. Então, aqui, pessoal, olhem só como foi a evolução do caso. Então, esse paciente chegou nessas condições, aqui as mesmas imagens iniciais, e olha a quantidade de dentes extraídos. Foram 14 dentes extraídos em uma única sessão. Tá? Logo após as extrações, eu já fiz a terapia fotodinâmica. Então, mesmo lá no centro cirúrgico, eu fiz a descontaminação ali da ferida cirúrgica com azul de metileno 0,01%, irradiando aí no comprimento de onda de 660 nanômetros, e fiz também a fotobiomodulação desse tecido. Aliás, eu sempre faço, pessoal, a fotobiomodulação antes da terapia fotodinâmica. Por quê? Porque se depois que você corou, você colocou o laser, você não tem mais terapia de fotobiomodulação. Você tem PDT. Então, laser antes. Então, eu fiz laser antes para reparo tecidual e bioestimulação óssea. Irradiei toda a tábua óssea vestibular e lingual, superior e inferior. Fiz isso em 7 dias, aqui ó, o que a gente identifica em D e E. Não removi a sutura com 7 dias, repeti a minha terapia aí preventiva, entre aspas, da osteoradionecrose, fiz de novo a terapia de fotobiomodulação e terapia fotodinâmica, olha aqui exemplificado, corei certinho em FG e irradiei, tá? Isso com pós-operatório de 7 dias. Com 15 dias, o meu paciente voltou, a arcada superior maxila muito bem, num processo de reparo legal. Agora, o inferior em I, eu percebo uma região de osso exposto. Aqui, eu não sei se vai ficar tão nítido para vocês, tá? Mas existe um fragmento de aproximadamente uns 2 centímetros exposto ali na região onde era mais próximo ao tumor. Então, ele tinha recebido realmente uma dose maior de radioterapia ali, naquela porção da mandíbula, e evoluiu aí, aparecendo, expondo esse sequestro. Bom, não mexi, continuei fazendo terapia fotodinâmica e terapia de fotobiomodulação. Mantive o mesmo protocolo 1 vez por semana. Com 20 dias, ele voltou com essa imagem J, e foi aí que com 30 dias o paciente voltou sem nada. Esse sequestro soltou sozinho. Bom, como você já deve imaginar, o paciente ele não é tão idoso, paciente jovem, relativamente jovem, ele queria os dentes. Tá? Até porque ele precisava voltar a trabalhar, é motorista, e o RH lá da empresa onde ele trabalha cobrou dele alguma reabilitação, para ele ter um mínimo de interação aí durante o trabalho, enfim. E ele me cobrando a prótese, coloquei primeiro a superior e fui enrolando com a inferior com medo de recidivar aí aquela exposição por trauma da prótese. Mas resolvi tentar fazer uma prótese para ele provisória, reembasada com resina soft, e fazer um teste, que foi super bem, diminuiu o trauma local e o paciente seguiu por aí um follow-up de quase uns 7 meses até trocar as próteses, ok? E foi super bem, foi muito bem aceito, foi um caso de sucesso aí. Okay? Então, não deixa de ser um protocolo preventivo. Ele não chegou a ter osteoradionecrose, porque a osteoradionecrose, ela acontece com 90 dias de exposição óssea, sem resolução. E nesse caso, ele ficou com 30 dias de exposição, sem resolução, porque com 30 dias resolveu. Tá? Então, a gente chama de um delay, né? Foi uma demora de cicatrização. Mas não deixa de ser um osso necrótico e a conduta é a mesma que se ele viesse já com a osteoradionecrose. Por falta de tempo, eu acabei não colocando da osteonecrose, mas seria a conduta exatamente igual. Eu tenho casos muito semelhantes, tá? São patologias diferentes, fisiologias diferentes, mas o tratamento eu faço muito parecido, ok? E para quem ainda não tem... Ai, gente, aqui é o seguinte, eu não sei se eu consigo, eu vou passar, eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou passar no final, se der tempo, tá? Depois eu entrego. Esse paciente fez um vídeo para vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir rodar. É onde ele explica o tratamento dele, o quanto o laser foi bom, mudou a vida dele, qualidade de vida. Isso depois eu disponibilizo, nem que seja pelo Instagram. Eu fiz um livro, um e-book, sobre
os benefícios do laser e terapia fotodinâmica no tratamento da osteonecrose e osteoradionecrose. Então, como um complemento dessa apresentação, eu deixo aqui o QR Code. Para quem não tem, para vocês baixarem, tá? Até porque lá eu me preocupei em colocar uma coisa que eu acho imprescindível para os clínicos hoje, que tem uma lista enorme de medicações que podem induzir o aparecimento aí da osteonecrose, podem induzir essa doença que é tão importante vocês saberem. Então, checar ali tem uma lista bem atualizada, tá bom? Para vocês terem guardado aí, então quem não tem, é de graça, tá? É só vocês baixarem. Bom, mais um caso clínico, acho que eu tenho mais 3 casos clínicos, então estamos quase lá. Também é um homem, pessoal. Esse caso clínico aqui é de um homem de 50 anos. O diagnóstico dele, hematológico, era de uma leucemia mieloide aguda também, e ele também foi submetido a um transplante de células tronco hematopoéticas aparentado. Então, era um alogênico de outra pessoa, mas foi de um parente dele, tá? E ele estava com algumas medicações em uso, tá? Tacrolimo, vanciclovir, magnésio, azitromicina, alendronato, vitamina D, Puran, prednisona, né, que é um corticoide. Bom, todos os pacientes que eu atendo, eles recebem um combo de medicações, tá? Enfim, mesmo tomando tudo isso, tomando todos os cuidados, ele acabou evoluindo com a doença do enxerto contra o hospedeiro. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar. A doença do enxerto contra o hospedeiro, gente, é um efeito colateral que não dá só em boca, ela pode dar em outros locais do corpo, mas em teoria ela acontece nos pacientes que recebem a célula, a medula, de uma outra pessoa, que foi o caso dele. Ele recebeu um transplante alogênico, veio de outra pessoa, mesmo sendo parente, não é ele, tá? Então, o que pode acontecer? É esse enxerto ou essa célula que ele recebeu de outra pessoa começar a combater o corpo dele mesmo. Então, aquele enxerto que ele recebeu toma conta do organismo dele, isso assim, de formas bem gerais, tá? E começar a produzir um processo inflamatório tal, que é grave, para combater o próprio corpo dele agora. Então, a nova medula acaba sendo como se fosse um inimigo. E é uma doença super difícil de tratar também. Enfim, esse paciente acabou evoluindo com uma DASH oral, como a gente acaba dizendo, né? Ou GVHD em inglês, que se apresentava mais ou menos aqui como vocês estão vendo nessa imagem, uma área eritematosa extensa, que pegava mucosa jugal bilateral, mucosa labial, enfim, um pouco de palato mole. Enfim, esse paciente acabou pedindo interconsulta por muita dor, tá? E aí fomos fazer a avaliação desse paciente. É muito contraditório a conduta com GVHD, laser em GVHD. Existem grupos que são contra, outros que são a favor, mas no geral existe uma discussão muito em cima das fases iniciais do DASH oral, porque ele se caracteriza ali por uma lesão liquenoide, enfim. Bom, em resumo, funciona muito bem a prescrição de corticoide tópico, bochecho com dexametasona, elixir, clobetasol, e funciona muito bem, as pessoas seguem utilizando com sucesso essa terapia. Porém, já existem alguns grupos que têm estudado o efeito do laser. Por que não laser? Tá? Se o laser ele é muito bom para outros processos inflamatórios, por que não? Será que ele tem algum efeito ruim que as pessoas dizem que pode ser que tenha? Enfim, alguns grupos já estão estudando. Esses são 2 artigos que são exemplos, onde eles já conseguem ver que sim, o laser tem efeitos positivos no controle da severidade da DASH oral. Tá? Então, inclusive, esse aqui, ele fala um pouco sobre modular o TNF-alfa, enfim, modular aí alguns fatores que interferem aí nesse sistema inflamatório. E, bom, eles já sabem aí que o laser pode ser muito bom, pode ter, sim, efeitos positivos, mas ainda ninguém tinha documentado um caso que eu vou trazer hoje para vocês, que também foi publicado semana passada,
eu resolvi fazer terapia fotodinâmica. Por que eu resolvi inovar? Também não é assim, tá, gente? A gente sai fazendo coisas sem pensar. Existia uma linha de raciocínio. Era um paciente que ele não tinha uma higiene muito satisfatória, existia uma correlação, uma íntima relação entre essas lesões, a placa bacteriana, dificuldade de escovação, enfim, eu percebi que essas lesões, elas tinham um alto potencial aí de contaminação e decidi tratá-las com terapia fotodinâmica. Então, fiz a aplicação do azul de metileno, bilateral, tá? Então, fiz em mucosa jugal bilateral, lábio. Vocês vão perceber, para quem for atender em hospital, seguir essa especialidade, enfim, que geralmente é difícil manter o controle de umidade para esse corante não ficar muito diluído em saliva. Mas nesse caso, gente, o GVHD ele afeta a glândula salivar também, e o paciente fica com a boca seca. Então, não é tão difícil conseguir, então por isso vocês não vão observar aí um isolamento, nada, nem existe essa necessidade. Fiz a coloração, coloco até as datas. Então, vamos lá. Primeira abordagem foi no dia 16, avaliei o paciente, no dia 16 fiz PDT, tá? Então, aqui, corou, esperei, geralmente eu espero de 3 a 5 minutos e irradiei toda aquela área, tá? Também de onda vermelho. Gente, em 2 dias, o paciente estava... controle da dor foi imediato. Depois que eu fiz a PDT, ele já ficou com analgesia completa e depois fui acompanhando, fazendo laser de baixa, tá? Só para biomodular. Geralmente, PDT, eu faço uma sessão única e vou acompanhando com a terapia de fotobiomodulação. Eu só faço semanal PDT direto para osteonecrose e osteoradionecrose, ok? E foi um caso que foi muito bem. Pessoal, tô terminando, tá? Mais 2 casinhos. Então, com GVHD, gente, o que eu tenho feito? Só para complementar o caso anterior. Faço a terapia de fotobiomodulação. Não deixo de fazer também os corticoide, né? O que a gente tem mais respaldo em literatura, esse é o protocolo padrão, mantenho. Tenho feito alguns casos, principalmente o GVHD, quando o paciente tem muita dor, faço pontualmente alguns casos, e tenho feito aí a terapia fotodinâmica quando eu percebo que existe um potencial de contaminação. Esse outro caso é bem interessante, de uma paciente, gente, mais novinha, de 17 anos, que teve aí uma leucemia mieloide aguda também, só que refratária. Essa paciente já tinha sido tratada dessa leucemia e a leucemia voltou, recidivou. Recidivou, a paciente estava muito mal e estava com uma pancitopenia grave, ou seja, mais de 3 grupos aí de células brancas diminuídos, estava super plaquetopênica, então vejam só, plaqueta dessa paciente, no dia que eu fui avaliar, estava a 20 mil. O normal, gente, começa com 150 mil. Ela estava com pouquíssimas plaquetas, tá? Então, ela já tinha feito um transplante, voltou para fazer outro, internou aí, só resumindo, com um episódio de neutropenia febril. Ela já estava em tratamento aí com antibiótico, antiviral, aquele combo que todo transplantado recebe para cobrir aí de todas as colonizações possíveis de micro-organismos. Acho que eu estou falando rápido, eu estou com a boca seca. Bom, mas com todas as medicações estava hemodinamicamente estável. Quando essa paciente chegou, a médica que avaliou, ela observou lesões em língua. Então aqui vocês conseguem ver a lesão que ela apresentava em língua, borda lateral, bilateral. E a médica começou a suspeitar que pudesse ser algum foco de tumor, como ela estava tendo a recidiva, ela estava com uma alta atividade tumoral, precisava saber se ali não era um outro foco de um câncer, né? Bom, precisávamos fazer a biópsia. Me chamou, Luana, preciso fazer uma biópsia, tal. Agora me digam, a língua supervascularizada, sangra muito, a dificuldade que seria para eu fazer uma biópsia excisional aí no caso, né? Bilateral, que eles tinham urgência, com bisturi frio. Seria muito complicado para manter aquele sangramento, para controlar aquele sangramento. Bom, foi aí que eu propus, então, para a equipe multiprofissional
recebi o problema, avaliei e passei para eles que a minha sugestão era seguir com essa biópsia, porém utilizando laser de alta potência. Olha que melhor, gente, olha a higiene que ruim, né? Olha a situação que chega a criança. Bom, não vamos comentar, depois fica um assunto à parte, né? Mas olhem só, língua totalmente contaminada, imagina, aqui, ó, bilateral, com essa lesão pediculada, enfim, que a gente precisava remover. Propus, então, utilizar o laser de alta potência, utilizei um laser que eu tenho no meu consultório, levei para fazer tudo isso muito bem protocolado, enfim, tá aqui, eu utilizei, ele é um infravermelho, um laser de diodo, na potência de 1,2 watt. E vejam que linda essa biópsia. Nem limpei a imagem, tem um pouquinho de sangue aqui, uma sujeirinha, porque eu queria que ficasse realmente real, que foi essa a cirurgia que eu fiz numa paciente com 20 mil plaquetas beira-leito. Obviamente que a paciente foi coberta aí com antibiótico, ela já estava fizeram uma cobertura extra aí com amoxicilina para ela, entre outras medicações, mas olhem o controle de sangramento, eu não dei sutura numa biópsia de paciente com 20 mil plaquetas. Não, ela tem cabeça de criança, ela estava super resistente de fazer a biópsia porque ela não queria ponto. A aceitação é completamente diferente, é muito melhor, e para mim foi muito melhor, porque campo de visão, eu consegui cortar, incisionar com muito mais precisão, porque não tinha sangramento. E olhem só 48 horas depois. 48 horas depois a paciente estava assim, né? Já reparada, sem dor. Aí tem muita gente que pergunta para mim, mas Luana, você fez laser no pós? Fotobiomodulação no pós? Pessoal, nesse caso não fiz, tá? Por que eu não fiz? Porque existia uma suspeita de ser um tumor. Então, se a médica suspeitou, eu suspeitei, toda a equipe comentou sobre um possível risco, mesmo que remoto, de ser uma neoplasia, eu não irradiei. A partir do momento que veio o resultado da minha biópsia, que deu um processo inflamatório, enfim, não era neoplasia, aí eu comecei a fazer o laser e continuei para a cicatrização, tá? Mas isso é muito importante. Se você não sabe o diagnóstico, você não deve tratar. Você não deve mexer aonde você não tem certeza. Foi muito diferente do caso anterior, daquela situação ali de uma contaminação em gengiva, tá? São casos bastante diferentes, por isso um discernimento aí na hora de escolher a conduta, qual momento usar, até quando usar. Tudo bem? E o último caso, pessoal, é de uma mulher de 18 anos, tá? Com aplasia de medula, também estava aí com as células super baixas. Em avaliação geral, era uma paciente com hirsutismo, que são aqueles pelos, né? Aumento de pelos pelo corpo, pele pálida e pressão arterial, hipertensa. Medicações de uso contínuo dessa paciente. Estava tomando medicamento para pressão, bloqueador de canal de cálcio, e ciclosporina, tá? Bom, ciclosporina, ela tem aí não é todo mundo que toma ciclosporina que tem a hiperplasia gengival medicamentosa, mas existem algumas pessoas que têm uma predisposição e acabam desenvolvendo. Bom, o que foi o caso dessa paciente? Olhem só a situação que estava uma paciente com a aplasia de medula, tomando essas medicações. Paciente jovem, tem um namorado, ela estava morrendo de vergonha. Aqui, vocês veem o sorriso dela, parece que ela tem a mordida profunda, mas não. Ela está com a gengiva cobrindo todos os inferiores. Então, os inferiores, os incisivos inferiores, eles não aparecem porque eles estão cobertos por gengiva. O diagnóstico dela foi de hiperplasia gengival medicamentosa. Esse trabalho está publicado também para quem quiser baixar. Esse eu não consegui fazer o QR Code a tempo, mas se depois vocês me mandarem e-mail, eu mando isso para esse arquivo. Então, aqui nas duas imagens, vocês viram o caso anterior. Eu fiz exatamente a mesma conduta da paciente anterior, usei o laser de alta potência. Existe uma coisa muito interessante nesse caso, que é o seguinte: essa paciente ela tinha repetidos quadros de hiperplasia gengival medicamentosa.
E ela me contou que a cada 3 meses ela precisava fazer cirurgia. A cada 3 meses eu preciso tirar esse excesso de gengiva que nasce, né, que cresce. E eu falei para ela, mas, poxa, cada 3 meses você precisa operar, cada 3 meses? Não, eu não aguento mais, isso é muito desconfortável, sangra, é muito ruim, eu preciso ficar tomando medicação no pós, dói. E nunca ninguém tinha feito com laser de alta potência. Sugeri para ela, para a mãe, para toda a equipe, novamente foi muito bem aceito e foi isso que nós fizemos. Então, aqui na primeira imagem, o transoperatório, pós-operatório imediato, e o caso completo. Então, como ela chegou, transoperatório, pós-operatório imediato, que obviamente ela está sistemicamente comprometida. Então, existe aí um pouco de sangramento que a gente não vê num paciente normoreativo, mas que muitas vezes num paciente no hospital a gente acaba vendo um pouco. 7 dias aqui a figura em D, 6 meses em E, e, gente, 1 ano. Então, a queixa que ela tinha de que aquilo recidivava, que a doença dela recidivava de 3 em 3 meses, eu acompanhei a paciente por 1 ano sem recidiva. Olhem só a diferença de prognóstico, a diferença no pós-operatório de uma paciente. E o que ela mais referiu para mim foi que realmente, como não doía muito no pós-operatório, não doeu muito no pós-operatório, foi possível higienizar melhor, né? Então, ela conseguiu preservar a saúde desse tecido melhor e por mais tempo, ok? E é isso, né? Então, assim, a gente consegue ver de forma geral e de uma forma, assim, conclusiva, que dentro de um hospital a gente tem muitas indicações, isso sem dúvida nenhuma, tanto do laser de alta, quanto da terapia fotodinâmica, como também do laser de alta potência. O que precisa? Precisa de profissionais muito bem habilitados, com muita vontade, gente, é um trabalho muito lindo, poder contribuir com pacientes que realmente precisam, que são realmente gratos, sabe, por tudo que a gente faz, por toda a atenção que nós damos, é uma outra coisa, é muito diferente de consultório, é muito especial, tá? A gente pode muitas vezes ganhar um pouco menos em alguns momentos, mas a gente ganha muito mais em energia de pacientes com gratidão ao nosso serviço. E então, além disso, de você querer, de você gostar, é você sempre estudar, sempre se informar. E antes de querer usar as fototerapias, ter um bom curso, entender bem como que elas funcionam, para você usar o melhor delas em cada momento, né? Ainda mais dentro de uma equipe multiprofissional, quanto mais você sabe, mais você ganha credibilidade, mais as pessoas começam a perceber o seu trabalho ali, e quanto mais o tempo passa, mais você vai conquistando o espaço, vai conseguindo mais pacientes dentro daquele serviço, ok? Pessoal, era isso. Eu tenho muito material, eu tenho muita coisa para falar, para mostrar. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades. De qualquer forma, alguns que estão aqui, inclusive, pediram para que eu mostrasse. Existe um grupo que estuda comigo, e esse grupo sabe o quanto tem, que a gente tem um curso específico só para isso, que é online. Ele não está aberto hoje, não está aberto agora, né? A turma já fechou, mas ele existe, e a gente tem aí uma previsão de abertura para os próximos meses. Com esses alunos, a gente formou uma comunidade. Então, hoje, a gente tem um grupo onde todo mundo desse grupo trabalha em hospital, gosta de laser, e a gente compartilha protocolos, compartilha experiência dentro de um grupo fechado, tanto em Telegram quanto em Facebook, e a gente juntos tem encontros online ao vivo, mentorias junto com cada um, para vocês terem ideia da complexidade de como isso tudo funciona, tá? Como algumas pessoas pediram, deixei aqui, e está possível fazer uma pré-inscrição. Então, para quem tem interesse, gosta de odontologia hospitalar, se interessa por laser terapia, dá para vocês deixarem o nome na lista. Qual é a diferença disso? E quando abrirem as inscrições, os primeiros a saber são os pré-inscritos. Então, a minha preferência para entrar são pessoas que já se interessaram antes, ok? Bom, eu queria agradecer mais uma vez, deixo aqui, por último, aqui os meus contatos novamente, e estou aberta para qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto por e-mail, quanto dentro do site, quanto dentro do Instagram. Tudo bem?
Agora aguardo de vocês as dúvidas. Passei muito, Andréia? Não, um pouquinho, mas o Eduardo já chegou, o Edu, eu ia falar Du, mas enfim, o Eduardo professor, já chegou, mas ele está tranquilo, ele está assistindo sua palestra, tá tranquilo aí também. Parabéns, Luana, obrigada demais por ter aceito o convite da nossa jornada, por ter compartilhado tantos casos interessantes, por ter compartilhado seu tempo, seu conhecimento, assim, eu não sou da área da odontologia hospitalar, fiquei apaixonada, mas deixo você com a odontologia hospitalar mesmo, continuo na minha área. Bom, a gente viu que você respondeu muitas das perguntas que foram aparecendo, né? As primeiras, tem umas aqui, a gente não vai conseguir, gente, só avisar para o pessoal, a gente não vai conseguir responder todas por causa do horário, para a gente poder cumprir direitinho, assim, ficar mais ou menos dentro do horário, mas a gente já está pensando ver se nas próximas semanas a gente faz alguma outra coisa, algum outro evento, assim, pequeno, para fazer perguntas e respostas. A gente já está convidada, Luana. Isso, a gente já está convidada, Luana, para a gente fazer uma mesa redonda aí, para a gente poder fazer um bate-papo de perguntas e respostas. Eu acho que fica bem interessante, porque foram muitas perguntas, e são muitas perguntas de vários palestrantes, não fica muita coisa, fica muito extenso, né? Vamos lá. Você já usou laser terapia para pacientes com hipersalivação? Não, hiper não. Hiper não. Não tem nenhum protocolo, tá? Teve uma pessoa que referiu que usou, mas assim, ela não fez nenhuma pesquisa, foi uma colega que fez um curso lá no Lelo, mas assim, não dá para a gente referenciar que exista um protocolo, que, enfim, não foi estudado isso a fundo, tá? O que a gente tem é para hipo, mas não hiper. E a PDT tem o mesmo efeito para pacientes oncohematológicos? Tem. Eu fiz exatamente, eu faço sempre o mesmo protocolo, uso sempre o corante azul de metileno, tanto em irradiado, quanto aqueles que fazem só quimioterapia, ou oncohematológicos, ou como a própria professora Silvia falou, como a minha formação é para pacientes especiais, uso muito em HIV no consultório, tá? Diabéticos, é sempre, que nem ela disse, é muito fácil fazer, o que a gente precisa é saber a indicação certa, o tempo certo, a melhor forma de abordagem, mas é o mesmo protocolo. E a última pergunta, assim, de hoje, né? Mas na próxima semana a gente já vai conversar. E qual o protocolo para prevenção de osteonecrose e osteoradionecrose após extração dentária? Então, o que eu fiz lá? O protocolo foi o seguinte, eu usei o infravermelho com 1 joule, tá? Irradiei toda a tábua óssea vestibular e lingual do dente que eu extraí. Como eu extraí muitos, eu acabei fazendo muitos pontos. Mas se você faz um único dente, vai no alvéolo e faz tábua óssea vestibular e lingual. Eu faço também, para reparo tecidual, um ponto com vermelho, mais ou menos uns 5 segundos, na região onde eu quero acelerar a cicatrização tecidual. E depois disso, que eu fiz a terapia de fotobiomodulação, eu coro aquela região, a ferida cirúrgica pode ser na sutura ou no próprio alvéolo ali, tá? Fica um pouco de sangue, atrapalha um pouco a concentração do azul, mas ainda assim eu faço. O pouco que a gente conseguir de descontaminação, pelo menos, já me ajuda ali, tá? Faço a coloração e faço a terapia fotodinâmica. Aí eu deixo o corante também por volta de 3 a 5 minutos, vou sempre voltando a irrigar, porque precisa ficar aquela coloração azul, para não ficar lavando no sangue, e deixo pelo menos uns 5 joules no vermelho num ponto central por alvéolo. Foi? Maravilha. Osteonecrose e osteoradionecrose. Eu faço a mesma coisa com os Estados Unidos. Maravilha. Obrigada, Lu. Vou deixar agora aberto aí para você fazer suas considerações finais, para a gente já poder fazer a chamada do professor Eduardo. Bom, eu queria agradecer de novo, Andréia, primeiro pelo convite e também pela iniciativa que você teve, realmente tomou essa proporção, ficou um evento tão lindo, eu realmente me sinto até emocionada por poder compartilhar parte da minha experiência com tantas pessoas e com tantas pessoas interessadas, que eu percebo o quanto eles participam, né,
falando, enfim, perguntando, são pessoas altamente interessadas. Eu fico muito, muito mesmo grata por fazer parte de tudo isso. Espero que a gente tenha muitas parcerias futuras Com aí. certeza. Tá Com bom? certeza. Obrigada, Lu. Um grande beijo, gente. Para os meninos também, viu, que organizaram, são impecáveis. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau.